Você já viu aqueles vídeos em que pessoas em programas dos anos 70, 80 na TV dizem as suas idades e você vê alguém que claramente parece pra você ter uns 40 anos, mas aí a pessoa diz que tem 25? Tem quantos anos? 23. Tem quantos anos? 19. Tem quantos anos, Francisco? 19. O Antônio tem quantos anos? 30 anos de idade. Você tem quantos anos? Tenho 24. E você tem quantos anos? Eu tenho 19. Quantos anos tem, Fernando? 20 anos. 23, 25, 22 anos. 39. A minha avó, que é uma das pessoas mais doces que eu conheci, eu nunca vi ela falar mal de ninguém, pra vocês terem ideia. Mesmo de pessoas que às vezes não tratavam ela muito bem, na real. Eu lembro dela uma senhora idosa, mas ela tinha só 55 anos. Cara, hoje tem mulheres totalmente diferentes, lindas, com mais do que isso. Não que a minha avó não fosse linda, ela era da sua maneira. E caras também, com uma idade de 60, 60 e tantos, 70 e super bonitos. Isso é algo que entra em choque com o que a gente sente sobre nós mesmos. Pelo menos eu aqui com 46, beirando os 47, fico imaginando, sei lá, será que eu pareço mais velho do que eu sou mesmo? Ou sei lá, que aparência eu teria se estivesse nos anos 80? Pelo que eu pesquisei, há muitos motivos para isso, e um deles é que as pessoas no passado eram cobradas muito cedo para ter um ar mais maduro. Isso se convertia na postura, nas roupas, no corte de cabelo, no bigode, da barba. Mas você sabe que não é só isso. Há muitas razões ao mesmo tempo pra gente ter essa impressão. Os tratamentos cosméticos da época eram muito diferentes. Além de as pessoas terem hoje mais acesso a dentistas, protetor solar, há vários possíveis motivos. Inclusive o consumo de água, dizem que tem a ver. O sol com certeza tem. A alimentação, talvez. Será que a nossa alimentação é melhor hoje do que era no passado? Não sei. Talvez somada a uma série de outras questões, tenha uma certa atitude na vida, um jeito de pensar e de se enxergar que vai empurrando e influenciando todas as outras questões ao mesmo tempo. Será? Eu acho. Eu tô em Aracaju já fazem 2 meses, ancorado no rio Vaza Barris. Mais tempo do que eu imaginava ficar. Na real, eu já tô me preparando pra sair, mas é muito legal, especialmente esses últimos dias, pra aproveitar que eu tô numa capital. Já fazem 8 anos que eu moro em Veleiro e poder trocar entre cidades cheias de recursos e paraísos isolados é uma das coisas que eu mais gosto nessa vida. Não estou ancorado em uma região central de Aracaju, mas ela tem um bom acesso para pegar um Uber ou um táxi. É algo que eu tenho que aproveitar nesses últimos dias que eu tô por aqui. Um banho de cosmopolitanismo até eu encher o saco e ficar desesperado para ancorar em um outro lugar mais calmo. E não se enganem, eu gosto, é óbvio que sim. E de vez em quando é maravilhoso, mais ainda se não for todos os dias, porque senão fica uma espécie de obrigação, além de que faz o raro de repente virar corriqueiro. Ao invés de você gastar uma grana para provar algo extraordinário, gasta para ter uma sensação normal que vê todos os dias, algo ordinário. Assim como tomar a água entre um gole de vinho e outro ajuda a sentir melhor o gosto dele, eu acho que esse vai e vem na vida me ajuda a dar mais valor a cada conforto ou luxo que eu consigo ter. A tornar uma alegria quando eu encontro algo assim, e não uma dor quando falta. Alguns desses luxos, como café, eu levo comigo para onde eu for. Mas alguns outros, como boa parte das coisas que essa padaria tem, eu deixo para esses momentos em que eu fico em uma cidade. A gente aprende a se satisfazer com prazeres diferentes em lugares e épocas diferentes. E saber fazer isso é uma liberdade. Eu enxergo como sabedoria também. É algo importante no espaço, mudando de lugar como eu mudo, mas no tempo também, conforme envelhecemos. Diferente do espaço, que dá para andar em zigue-zague e ir e voltar para o mesmo lugar, o tempo só tem um rumo, uma direção. Nada como uma caminhada depois do almoço, cara. Tava precisando. Fiquei muitos dias no barco só trabalhando, né, e... tem hora que tem que dar uma saída. Esse vídeo tem um tema que eu tenho muito mais perguntas do que respostas, afinal, eu não tô vivendo isso ainda, mas... como eu tenho esse impulso de desenhar minha vida e tentar viver segundo o que eu desenho, eu penso nisso agora. Cara, eu não acho que tem um único momento que você olha e de repente aqui começou a terceira idade, melhor idade ou velhice. Eu acho que é um processo. De repente chega um cabelo branco e você nota que
pô, eu tô envelhecendo. Comigo foi muito cedo que eu tive o primeiro cabelo branco, acho que com 28, alguma coisa assim. E depois, tipo, agora eu tive esse outro choque que eu falei da presbiopia, que é a visão de perto, né? Então esse não é um vídeo pra quem tem X anos, porque todo mundo que nasceu, se tá tudo certo, tá envelhecendo. Quem sabe essa minha ansiedade aqui compartilhada pode trazer algum conhecimento que deixe esse caminho melhor pra muitos de nós. É o que eu espero com esse vídeo. Porque eu tenho o sentimento que esse é o tipo de coisa que quanto antes a gente desenhar um caminho, um jeito que a gente imagina, um plano se você quiser, melhor, porque conforme a vida passa, a gente vai criando oportunidades, mas a juventude tem uma opção maior de caminhos que a gente pode tomar. Então eu acho que, sei lá, desenhar como é que a vida vai ser mais tarde, eu acho uma boa. E claro, penso isso sem deixar de aproveitar essa fase de meia-idade da minha vida, mas tentando imaginar aonde ela vai chegar. O que é meio difícil na nossa geração, porque as coisas estão mudando muito rápido. Envelhecer virou um processo um pouco diferente do que costumava ser. Mesmo que eu só tenha essa perspectiva de comparação dos meus 40 e poucos anos, já dá pra notar uma diferença do que foi no passado. Cara, não me preocupava nada com a idade, parecia muito distante, até que há uns 2 anos atrás eu comecei a usar óculos pra perto. Aí, de repente, bateu assim, caraca, tô ficando velho. Eu tenho 46, não, né, tá longe da terceira idade ainda, mas é uma preocupação que eu tenho. Quem vou ser eu, né? Qual a minha identidade quando eu tiver mais velho? Eu acho que vai ser muito parecida com a que eu tenho agora, mas não sei, muda tanta coisa dentro da gente, né? Eu não cheguei lá, eu não sei ainda. Alguns de vocês que assistem devem ter uma ideia melhor. Mas aí eu vi falar de um termo bem interessante chamado NOTE. Esse termo significa New Older Living Trend, o que quer dizer nova tendência de viver da velhice. É uma possível tradução. Eu não achei praticamente nada escrito em inglês, só uns posts de LinkedIn que não parecem ser assim de fundação desse termo. A maioria é escrita por pessoas que parecem ser brasileiras. O consenso é que esse é um termo, na verdade, que começou no Brasil e que raramente é usado em inglês. O termo pode ser um pouco vira-lata, meio que inglês sem necessidade, pretendendo ser inglês para ter um pouco mais de legitimidade e bastante questionado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Eles questionam se a gente precisa de um novo termo para aceitar que as pessoas envelhecem hoje fora dos estereótipos antigos. E dizem que a gente deveria reconhecer as várias formas possíveis de se envelhecer e não embalar como um produto que coloca tudo em uma mesma categoria. Parece que tentando maquiar, esconder e tornar a velhice mais palatável. Eu entendo a crítica, apesar de eu não ter nenhuma legitimidade, estudo e intenção para dizer quem é que tá certo ou não, mas eu acho que eu entendo também por que esse termo pegou tanto nesse último mês, nos últimos 2 meses. Temos uma expectativa muito mais alta de que vamos viver com autonomia, empreendendo, usando tecnologia, aprendendo novas habilidades durante muito tempo, em uma idade bastante avançada, porque era o padrão antigo, pelo menos. Tá, não encontrei nada muito construtivo assim no termo NOTE. Não é uma proposta de algo assim, que, sei lá, parece ter um valor acadêmico. É mais a constatação de algo que a gente observa de como as pessoas envelhecem hoje comparado com o passado e parece que vai se aprofundar. Que é essa coisa de que muitos de nós têm envelhecido com mais saúde, por mais tempo na vida e aprendendo coisas novas e se reinventando em muitos casos. O que é algo maravilhoso. Das várias possíveis explicações que eu falei para hoje, com a mesma idade, parecermos mais jovens do que pessoas há 50 anos atrás, eu acho que se soma um certo estado de espírito, uma personalidade que vestimos e que empurra e amplifica as outras. Nos sentindo mais jovens, acabamos não parando prematuramente de fazer certas coisas, e com isso continuamos bons nelas, preservando a autonomia, mas não só do corpo, da mente também. Deixamos de olhar para um certo período da vida que decidimos, tá, agora somos velhos, eu vou ficar quieto aqui. Acreditar que você é capaz de algo não é uma garantia de que você vai conseguir mesmo fazer aquilo. Mas não acreditar é praticamente uma certeza de que não vai. Ou será que isso é criar expectativas demais? Eu vou tentar nesse vídeo não glorificar o fato de que sim, eu estou ficando velho e provavelmente muitos de vocês que não são robôs aí do outro lado também. Quem nasce tá ficando velho. Tem um amigo, né, que falou que, pô, envelhecer é uma merda, mas a alternativa é bem pior. Mas também constatar que eu acho que parece uma coisa que todo mundo concorda hoje, ou quase todo mundo, que envelhecer hoje é melhor do que foi no passado. Obviamente que não talvez em todos, mas vários ângulos que você pode olhar. Algumas pessoas podem olhar e o que eu faço e achar estranho também, sei lá. É algo que cada um tem o seu código de coisas que
que são aceitáveis de se lidar com a idade. Eu acho que isso também é de cada sociedade. Há mulheres hoje, por exemplo, que deixam o cabelo prateado e é, pô, lindo. Às vezes fica muito bonito, cara. Eu acho bacana e tem um simbolismo mágico, assim, de aceitar a idade de um jeito bonito, belo, sabe? Eu acho bem legal. Pra homem é mais fácil, né, assim, porque não há uma tradição tão grande como as mulheres de pintar o cabelo, sei lá. Parece que é mais tabu ter cabelo grisalho pra mulheres. Eu acho que tem certas coisas que eu não vou dizer quais são também, porque eu não tenho por que ficar julgando assim para outras pessoas, mas que para mim eu não faria, que parecem que ficam no meio do caminho, sabe? Quando você tem uma certa vergonha da sua idade e você tenta meio que com desespero mudar aquilo e você perde a chance de ser um adulto lindo e ficar algo no meio do caminho. Isso eu acho estranho às vezes e que talvez perca a dignidade um pouco da velhice. Não sou contra também a cirurgia plástica, nada assim, talvez faria... É difícil julgar, dizer o que exatamente, mas em alguns casos você nota algo estranho. E claro, eu guardo pra mim, jamais falarei isso pra alguém, né? Mas eu olho dizendo assim, eu não gostaria disso. E eu tenho certeza que vocês também têm algum ponto que sentem isso. Às vezes tem algumas coisas que ficam meio de plástico, né? Tipo, um monte de plástica e esticando tanto o rosto assim de um jeito não muito natural e que é meio, na verdade, pelo que eu li, para algumas pessoas, uma forma meio de ostentação, assim, a plástica como se tivesse comprado uma casa, um carro chique ou alguma coisa assim de grife, sabe? Eu acho, pra mim, passa um pouco do ponto. Mas, de novo, quem sou eu para julgar? Eu tô falando o que eu acho e você pode achar diferente e foda-se minha opinião também. Quem sou eu para ficar opinando? Mas é óbvio que ter uma vida mais saudável, né? Eu poderia emagrecer um pouco, tipo, fazer mais exercício. Isso são coisas que rejuvenescem e eu acho que não só por fora, cara. Não só essa casca que parece ser mais jovem, mas uma preservação, né, da saúde, assim, da juventude que eu quero para mim, que é maravilhosa e que eu preciso começar a mexer mais também. Eu comecei a fazer alguns exercícios, mas muito pouco. Tem que melhorar, mas comecei um pouquinho recentemente. E fazer a barba, né, cara? Quando eu faço a barba, eu fico bem mais novo, só no fato de fazer a barba. Acho que devia parar de gravar agora e fazer a barba, né? Tá, vou fazer. Tipo, será que eu tô colocando uma meta muito alta? Imaginar que eu vou ter a mesma criatividade, o mesmo pique do que eu tinha com, sei lá, com 30? Bom, hoje eu não tenho, talvez, a mesma biologia que eu tinha com 30, com 24, mas em muitos aspectos eu me sinto melhor e mais preparado, sei lá, mas e com 60? Não sei, não cheguei lá ainda. Mas eu aprendi muitas coisas, cara. Aprendi muitas coisas. Nunca saiba mais do que você, não é isso. Coisas que eram meus pontos fracos, e eu tenho vários deles ainda, mesmo. Mas alguns deles eu consegui superar e eu acho que eu tenho energia para mais algumas décadas, assim, podendo usar esse conhecimento. No caso de morar a bordo, que é algo que foi transformador e mudou a minha vida para melhor, não sei se é uma coisa que quando eu tinha 20 anos eu ia gostar tanto, porque eu tava numa fase de expansão da vida tão enorme que eu não cabia dentro de uma pequena cidade na minha cabeça, né? E eu queria ser músico, eu queria fazer uma série de coisas, tudo era possível, e eu queria ir para uma grande cidade para me testar, sei lá. E eu fui, e foi importante. Eu acho que ia gostar de várias coisas, né, de morar em um barco nessa época, mas não sei se como hoje. Talvez eu precisasse passar por vários outros momentos para dar valor pro que eu encontrei depois, que foi gente que morava a bordo, me apaixonar por isso e tal. Talvez toda essa noção do tempo que eu falo e essa maturidade não tenham sentido na juventude. Talvez seja até ruim, talvez. Cada coisa a seu tempo. Morar a bordo preenche uma escassez de vários momentos que eu passei antes na minha vida e talvez por isso seja tão legal, tão importante para mim hoje, tenha tanto valor. Antes não havia essa escassez na minha vida de tranquilidade, de aventura. Talvez já estava ali e com o tempo foi algo que eu senti falta. Muitas coisas lindas e importantes não são boas em todos os momentos da vida. Coisa que eu falei num vídeo recente, que eu gravei aqui nessa praia ainda, que é aquela música que eu fiz, né, que aliás, obrigado, muita gente tem assistido e gostado, e é uma coisa que faz muito tempo que eu não faço, então foi muito legal ter esse carinho. Essa coisa que a vida é meio que uma piada, porque quanto mais você treina, na hora que você sabe jogar, você já tem poucas fichas. E talvez isso aconteça porque a vida não é um jogo com um sistema de regras justas.
A gente tenta fazer com que ele seja assim, criando leis, a ética, a moral, mas a realidade não está muito preocupada com essa nossa intenção. E a gente vai aprendendo na base da tropeçada, apanhando da vida, com sorte tendo alguém que nos dá umas dicas que a gente consegue ouvir, ou lendo livros. É o jeito que as coisas são, e eu não sei se nesse tipo de coisa há alguém que a gente possa reclamar a respeito. A gente vai ganhando experiência conforme a vida passa. Sei lá, eu tenho muitas fichas, é óbvio. Quem tá me assistindo tem 70, agora deve estar dando risada. Mas assim, sim, as opções diminuem. Dificilmente eu vou ter o sonho de infância de ser um piloto de caça da Força Aérea ou ser astronauta. É bem improvável. Mas eu acabei descobrindo coisas muito legais. Não sei se são mais legais que essas, mas muito legais. Como eu vivi a bordo, cara. Eu nunca imaginava isso quando eu tinha 19. E talvez eu não tivesse a maturidade de saber o quanto era bom. E eu queria coisas que... Não sei, cara, de repente ser um piloto da Força Aérea não é tão legal assim. É legal, claro que é, parabéns porque é maravilhoso. Mas assim, não sei se é uma vida tão emocionante quanto eu achava que era. Talvez seja. Mas viver a bordo também é e me dá mais prazer. Eu fico me equilibrando entre tentar romantizar demais, mas ao mesmo tempo ficar velho antes da hora, cara. Eu tô pensando antes da hora, tô me precavendo. Eu não acho que agora eu posso fazer muito do que eu podia fazer antes agora. Eu me sinto bem pra caramba e tal. Eu acho que eu tenho que começar a fazer mais exercício daqui pra frente. Eu acho que eu tenho que focar muito bem nas coisas que eu quero e não abraçar coisas que me roubam tempo precioso. Sempre devia ter feito isso, mas era difícil às vezes porque eu não sabia o que eu queria. Eu acho que eu tenho que me proteger mais do sol. Eu não gosto de me ver assim, com óculos escuros. Eu acho que eu fico meio antipático. Será? Vocês acham também? Não sei. Não tem nada errado usar, óbvio, mas... Pro vídeo eu não gosto. Ana me tira um sarro comigo. Não sei o quanto foi a biologia que mudou no nosso envelhecimento ou um certo roteiro social que acabou influenciando o resto. Provavelmente um pouco de cada. Talvez um dia a humanidade bata em uma parede intransponível que não deixe progredir mais nesse assunto. Mas a medicina não tem cara de que vai piorar com o tempo o seu progresso. Por outro lado, as aposentadorias quase certamente vão piorar. O que vai, de certa forma, nos obrigar a sermos mais produtivos com a idade. Esse lado aí, eu já não sei se é tão legal. Nossa, tá bom pra caramba. Tem dois lados, porque é óbvio que é legal pensar numa velhice mais ativa, pensar que você vai estar bem, fazendo coisas incríveis, descobrindo coisas, né? Só que eu fico também com medo de uma expectativa exagerada, sabe? De que, sei lá, parece que se você não conseguir fazer isso, então tá ruim. E na verdade não, eu acho que todo mundo tem direito de ter uma velhice digna, tranquila. E, sei lá, já batalhou tanto na vida. Eu tomara que eu consiga me aposentar, não sei se isso vai acontecer de verdade. Mas eu acho que tem prós e contras. Porque eu acho que tem muita gente que envelhece correndo atrás de uma juventude que é meio estranha e meio de plástico. Enquanto poderia viver a idade que tem de um jeito sadio, incrível, produtivo, lindo, também erótico, né? E curtindo tudo que a vida pode dar, sem precisar, sei lá, entrar numa loucura. Porque sim, a busca quase compulsiva por sinais da juventude, negando a idade, pode ser meio estranho também. Por sorte, eu nunca encanei com meus cabelos brancos, que apareceram super cedo pra mim. Já imaginou se eu apresento o próximo hashtag sal com cabelo pintado? E aí, seria ok? Eu vou te contar um segredo. Eu já tive proposta de patrocínio de tinta de cabelo, mas eu não quis. Sei lá, cara, não sei. De implante, talvez mais tarde, quem sabe eu aceitaria, não sei. Acho que até cheguei a pensar nisso, mas tá bom, sim, eu gosto do cabelo branco. Eu não vou ficar aqui dizendo o que se pode ou não fazer, em que idade, porque eu não tenho conhecimento para isso e não tenho a mínima intenção disso também, né? Mas eu posso citar algumas coisas que eu não faria. Tipo, sei lá, por uma coisa pessoal mesmo eu não pintaria o cabelo, mas por outro lado talvez fizesse implante, que nem eu falei, mas não sei, essas coisas mudam e são baseadas muito assim na cultura que você tem. Cultura não digo mais ou menos cultura, da onde você veio, sei lá, né? Depois da meditada na praia, voltei pra padaria. Na verdade, essa aqui foi uma saída para comprar pão, que no caso de um estudante de filosofia pode demorar um pouco, dependendo do que passa na cabeça. Para algumas pessoas pode soar negativo o termo desacelerar.
Mas eu não estou convencido de que mais lento é pior. Talvez um certo desaceleramento em uma fase da vida, com muito mais sabedoria acumulada, seja a solução para essa afobação maluca que a gente vive. Em que você senta para almoçar com o celular na sua frente, com medo de perder tempo ali, querendo garantir uma eficiência no seu dia, mesmo na hora de almoçar. Me diz aí se é o momento que deveria fazer você descansar, não fazer você descansar se ele é eficiente. Eu acho que não. Há certas coisas que feitas lentas são bem melhores, como comer, por exemplo. Talvez seja bom em uma fase da vida perceber o mundo assim, com essa calma. Então, também, talvez envelhecer tenha cura para esse comportamento afobado da vida que engole meio que sem sentir o gosto. Acho que conforme o tempo passa, a gente substitui uma vontade, um desejo de coisas novas. Não que a gente não queira coisas novas, claro que a gente quer, mas a gente substitui parte desse eros por talvez uma felicidade na presença das coisas. De coisas que a gente quer manter e quer lembrar e que é preservada dentro da nossa vida. E talvez assim a gente consiga saborear mais algumas coisas que talvez passassem meio batidas e atropeladas. Levando várias encomendas para Ana Lívia, essa é a regra. Sai sozinho aí gravando e tal, com um monte de coisa bacana, diferente, tem que levar para ela uma seleção de coisas boas. E Aracaju tem muita coisa boa. Tem que aproveitar enquanto a gente tá nesses lugares. Mochila gorda de coisa. É outra ironia da vida ter essa potência de agir na juventude sem ter a maturidade para conseguir curtir isso 100%. Uma pausa hiper rápida nessa história. A vida no mar é sobre liberdade, mas também é sobre as conexões que a gente faz pelo caminho. E a conexão mais importante do Hashtag Sal é com você que assiste. Se você quer fazer parte da nossa comunidade, ter um contato mais próximo comigo e trocar experiências com outros velejadores em nossos grupos de WhatsApp, ou até participar de sorteios para aprender a velejar e ter experiências bacanas na vela, torne-se um apoiador lá no Apoia-se. Com o valor de £1 por mês, você ajuda a pagar a edição, a manutenção do barco e garante a nossa dedicação exclusiva ao canal. O link está aqui na descrição, pensa com carinho e muito obrigado a quem já apoia. Acho que na juventude tem uma sensação de infinitude, de que nada acaba, porque tem uma certa perspectiva que vai demorar mesmo para as coisas começarem a acabar e a gente sabe que é falsa, mas é a perspectiva da época, a gente não se preocupa muito com isso. Tudo parece ao nosso alcance, tudo parece possível e é bom que seja assim, né? Porque a gente está expandindo o mundo. E quando a gente começa a passar da metade, eu sinto que aos poucos isso vai mudando. Mas não é uma coisa necessariamente ruim ou não prazerosa. É uma troca, uma dança com o destino, com a vida e que outras coisas muito legais aparecem também. Tem um certo aprendizado, não sei se de inteligência, mas de sabedoria, que cresce melhor adubado pela experiência, pela vivência. Porque há certas coisas que, por mais que a gente leia, ouça falar, só sentindo na pele para ter a real dimensão e talvez o real aprendizado. Se afastar de um evento no tempo nos ajuda a entender ele melhor do que quando a gente estava lá no momento que ele acontece. Então, ter essa experiência com o tempo talvez faça a gente ver tudo em slow, de uma forma que você consegue captar melhor o que acontece, sem uma certa ansiedade que a gente tem lá por 20 e poucos anos ou depois. Hoje a sociedade ainda tem uma percepção muito preconceituosa com quem é mais velho, mas não foi sempre assim. E ainda não é em muitos outros modelos de sociedades. Essa experiência e talvez de um melhor entendimento do tempo é algo que é muito valorizado em culturas indígenas e no Oriente também, em sociedades extremamente modernas. Mesmo sem eu ter vivido essa experiência ainda, dá para enxergar que é uma vida com propósito, prazer e com realização pessoal que é possível para mim e para todos que assistem esse episódio. Sem ficar adorando a pílula, sem reconhecer as dores e as perdas que existem nessa fase da vida. A sociedade moderna que criamos e que trouxe progressos econômicos e tecnológicos inquestionáveis, trouxe também uma lógica de progressão evolutiva em um sentido só. Tudo tem a versão 1, 2, 3, 4.1 Plus, e dá uma sensação de que o novo é sempre melhor e que o antigo deveria ser descartado. O que eu não concordo. Nada é só bom ou só ruim, e eu não estou condenando a sociedade onde a gente vive, mas ela tem essa tendência com os mais velhos.
Há uma ódio à juventude e uma aversão à velhice que é insustentável a longo prazo, porque todos vamos ficar mais velhos uma hora. Sem ser simplista e pegar num ponto só que eu acabei de comentar e cair no erro de uma avaliação rasa, apesar de tudo, essa talvez seja a melhor era que já existiu para se envelhecer. Até agora, pelo menos. Olá! Olá, tudo bem? Esse motor aí, fica bom ou não? Não, ainda tá vou refrigerar aqui agora. E aí, pessoal? Tudo bem? Tudo tranquilo enquanto eu tava fora aí? Tudo sossegado, meu. Aqui é sempre sossegado, né, cara? Tem uma equipe boa aí, ó. Tudo na paz de Deus. Tem umas encomendas minhas aí, né? Com certeza. Vamos pegar elas pra deixar vocês aí mais tranquilo. Aí. Adriano e Adriano. Valeu, cara. Isso aí, meu irmão. Valeu. Obrigadão. Esse é o cantinho que eu tenho morado aqui nos últimos 2 meses, no Rio Vaza Barris. Uma ancoragem super sossegada e com uma subsede do Yacht Club de Aracaju. Aliás, essa habilidade de se reinventar a cada ancoragem é uma coisa que eu espero manter e que eu acho que ajuda muito a envelhecer em um mundo que é cada vez mais rápido. Peguei as encomendas, gravei. Tá na hora de voltar pra casa. Tá lá o botinho. Vamos lá que a Ana Lívia tá trabalhando lá. Porque ao mesmo tempo que vivemos mais, e isso é uma coisa absolutamente boa, muda um pouco a nossa responsabilidade também. A aposentadoria que eu citei antes também surgiu na Alemanha em um outro mundo, onde a idade mínima para se aposentar era 70 anos. E na época, menos de 20% dos homens chegavam nessa idade, entre as mulheres um pouco mais. A expectativa de vida no então Império Alemão era de apenas 35 anos para meninos e 39 para meninas. Hoje é um pouco mais difícil de fechar as contas. Quase 1,5 século depois no Brasil, essa mesma expectativa é de 76 anos. E por volta de 80% das pessoas que nascem chegam à idade de se aposentar. E isso cria uma série de dificuldades, óbvio. Mais gente se aposenta e por mais tempo, com uma sociedade que tem cada vez menos jovens proporcionalmente. Por outro lado, a produtividade das pessoas durante a carreira mudou muito também, assim como a riqueza que um país é capaz de produzir. Em um mundo em que a inteligência artificial promete ganhos grandes, milagrosos de produtividade, a pergunta é: isso seria suficiente para ajudar a sustentar essa nova longevidade? E se for suficiente, vai chegar até nós? Sinceramente, não sei. O que você acha? Acho que na juventude tem uma sensação de infinitude, de que nada acaba. Porque tem uma certa perspectiva que vai demorar mesmo para as coisas começarem a acabar. E a gente sabe que é falsa, mas é a perspectiva da época. A gente não se preocupa muito com isso. Tudo parece ao nosso alcance, tudo parece possível. E é bom que seja assim, porque a gente está expandindo o mundo. E quando a gente começa a passar da metade, eu sinto que aos poucos isso vai mudando, mas não é uma coisa necessariamente ruim ou não prazerosa. É uma troca, uma dança com o destino, com a vida, e que outras coisas muito legais aparecem também. Bom, ganhamos mais tempo. Quando eu chegar lá, talvez mais tempo ainda. Tomara. E tempo de qualidade na maioria dos casos, com saúde. E isso abriu uma brecha para nós termos a primeira, a segunda, sei lá, a quarta versão de nós mesmos, a quarta profissão, carreira. Então pode ser que hoje, numa proporção muito maior do que no passado, envelhecer está mais relacionado a reconfigurar do que a um declínio. Por exemplo, morar em um veleiro, dar uma volta ao mundo. Uma grande parte das pessoas que fazem isso de verdade, especialmente no exterior, são já aposentados. Envelhecer não é parar, não é deixar de se mexer. Mas talvez em outra velocidade, enxergar a vida em slow motion. O slow não cria nada, não inventa nada, mas às vezes deixa você enxergar o que tem entre um frame e outro. Por sorte, eu tive a chance de entrevistar exemplos maravilhosos e que eu uso para responder nesses casos quando recebo alguma mensagem. Eles servem de modelo para mim também. Não para ser igual, mas um rumo a se seguir, um norte. A gente tem o Aleixo Belov, por exemplo, que acabou de fazer a 6ª volta ao mundo com 83 anos. E o Gilberto, que foi morar a bordo com 82. Há muitos exemplos. Muitos outros que eu não entrevistei ainda. E certamente alguém nos comentários aí vai dizer: ah, mas tem um limite. Qual é o limite? Qual vai ser o meu limite no futuro? Ou o seu? Ainda bem que eu não sei. Porque no dia que eu souber,
talvez eu pare de colocar ele sempre um pouquinho para frente. E com isso perdendo a chance de realmente descobrir até onde eu poderia ir. Meio que perdendo pro VO. Talvez envelhecer bem não é parecer ficar jovem por fora, mas sim viver intensamente a fase que você vive e não ficar refém da juventude. Se você acha importante e curte o Hashtag Sal, deixa um café pra mim lá no Apoia-se. Eu consigo me dedicar ao canal em tempo integral só por causa de vocês. Custa bem pouquinho e faz muita diferença pra mim.